Oi pessoal, passando aqui para agradecer a todos que estão me acompanhando até hoje. Chegamos ao 10º vídeo da série graças a vocês. Espero que no futuro continuemos juntos aqui para ver mais e mais obras novas, e que cada dia cresça ainda mais nossa legião do Monte Ruá. Obrigado por tudo e fiquem com o vídeo. Com a morte do boss, Tai-san recebe uma poção que aumenta sua mana permanentemente em 10 pontos, e por descobrir a sala secreta, uma ferramenta de ladrão foi obtida, o que o deixou muito feliz, pois com a ajuda deste item ele logo estará conseguindo uma habilidade referente a armadilhas. Irritado, o fantasminha pergunta por que Tai-san teve que passar por cada canto do segundo andar antes de descer. Tai-san pergunta qual o problema com isso e por que ele está irritado com algo assim, e o pequeno fantasma responde que ele não está nem um pouco a fim de ver outra pessoa se dar bem. No terceiro andar, a missão é iniciada, e o objetivo é o mesmo, matar o boss para passar o andar. A recompensa por isso é uma poção de aumento de estamina de grau baixo, e a recompensa pela sala secreta se mantém misteriosa por hora. Tai-san faz sua primeira parada na loja do anão, que o recebe com boas-vindas, e o pequeno fantasma começa com suas travessuras. Pergunta se o velho ainda estava vivo após todo esse tempo, e o velho anão percebe que nosso protagonista aceitou a missão daquele testinha. O velho anão diz que esse fantasminha é só um perdedor e alerta Tai-san de que não deveria se deixar ser influenciado por ele. O pequeno fantasma diz que um homem daquela idade não deveria mentir dessa maneira. Eles se encaram com certo ódio um pelo outro, e o pequeno fantasminha fala que esse velhote se importa muito com Tai-san, pergunta se ele é tão valioso assim, e diz que talvez tenha que dar alguns tapas em nosso protagonista para ver esse velhote ficar maluco. O velho anão diz que mesmo se essa pequena assombração tentasse, ele não conseguiria encostar um dedo em Tai-san. Mas nosso protagonista já estava entediado com toda aquela discussão sem sentido. Tai-san então abre seu inventário e despeja uma grande quantidade de armas conseguida dos goblins e manda eles pararem com a briga e prestarem atenção, pois ele vai vender todos esses itens e precisa de alguma coisa útil da loja. Aquela pilha de armas surpreende o anão, que pergunta quantos monstros ele teve que matar para conseguir aquilo tudo. Após um tempo revisando os itens da loja, Tai-san decide levar uma luva infundida com metal que dá 2 pontos de ataque e um escudo verde de formato estranho, o escudo de bronze que confere 1 ponto de ataque e 5 de defesa. Mas não para por aí, ele também decide levar alguns acessórios para ficar na moda e pega um anel de metal que concede 1 de ataque, anel perfurante com mais 2 de ataque, e, para completar o kit, um pingente poderoso com 2 de ataque. Feliz da vida, ele fala que com esses novos itens ele pode facilmente matar um goblin com 2 ataques. O fantasma assustado pergunta se Tai-san está usando hack, mas o anão fala que é quase isso pois ele tem habilidade de armas hack. Após as explicações, eles retornam à sua briguinha, e Tai-san diz que está de partida. No caminho para os monstros do labirinto, Tai-san pergunta por que eles se odeiam tanto, e o pequenino diz que não tem como gostar de um velhote rabugento como aquele. O fantasminho o alerta para tomar cuidado com aquele velhote, pois ele sempre procura beneficiar a si mesmo e pode mudar seu jeito de agir a qualquer momento. Então, não se deve acreditar nele, pois ele é só um escravo da torre, portanto, um inimigo para pessoas como Tai-san. Ouvindo isso, Tai-san pensa que o pequeno fantasma deve ter dito isso por experiência própria e decide averiguar mais tarde. Mas por ora, ele deve se preocupar com aquela coisa estranha que está bem à sua frente nesse momento. Por um momento, Tai-san até se preocupou com o que poderia ser, mas eram apenas goblins. Ele parte logo para a ignorância, acertando-os sem dó nem piedade, jogando um deles para bem longe, o que deixa os outros completamente confusos. Tai-san não lhes dá muito tempo para entender e logo os ataca com muita raiva. Atrás, vendo tudo, o pequeno fantasma diz que não se passou nem 10 minutos, e o andar já está completamente tedioso. Em sequência, vemos uma grande explosão que arremessou várias rochas para longe. O pequeno diz que no passado esse lugar já foi mais difícil, pois sempre tinha um goblin mago entre os grupinhos, e por causa disso ele quase morreu várias vezes. O pequeno fantasma fala para Tai-san parar de usar hack,
e Tai-san diz que está achando o terceiro andar muito mais fácil que o segundo. Ao fundo, podemos ver que ele levou 5 minutos para conseguir passar por 2 grupos diferentes de monstros. O fantasma diz que desse jeito é desnecessário ficar batendo em um inimigo por vez, pois com o nível atual de força, isso não vai aumentar tanto a XP, e pergunta por que ele não vai direto para o próximo andar rapidamente. Tai-san diz que está fazendo isso por causa de uma missão. Com dúvida, o pequeno pergunta se Tai-san aceitou outra missão além da dele, e ele diz que aceitou uma de Laquiratas, para limpar todos os monstros do segundo e terceiro andar. O fantasminha diz que enquanto estava vivo, passou pelo teste, mas nunca recebeu uma missão dessas, e Tai-san interrompe por um momento dizendo que tem algo para perguntar. Ele faz a pergunta que todos estão curiosos para saber, o que é um contrato de apóstolo, pegando o pequeno de surpresa. O fantasma diz que não acredita que Tai-san também saiba sobre isso e deduz que Laquiratas ofereceu um contrato anteriormente. Ele se senta na cabeça de nosso protagonista e se pergunta por onde deve começar, e Tai-san pergunta se ele está pensando no que vai dizer. Ele informa que já está morto e que tem limites para o que ele pode falar, mas não do que pode saber, então ele vai explicar desde o começo. Ele começa explicando que os deuses desempenham um papel importante, com cada um tendo sua própria zona. O deus da vitória, o deus da derrota são exemplos disso, porém há outros deuses que cuidam de 2 ou mais zonas, como o próprio Laquiratas, que é o deus do conflito e da morte. Todos eles entram nisso como os conceituais, os de fé, dentre outros. Tai-san pergunta que tipo de existência os deuses são, e o fantasminha diz que foram eles que ajudaram a projetar o labirinto, e aquela resposta deixa Tai-san ainda mais curioso. O pequeno fantasma continua com sua explicação e pergunta se ele se lembra da janela de status que aparece quando se entra no labirinto, e há muito tempo atrás esse era um labirinto criado por magos extraordinários. Existiam rumores de que, caso o labirinto fosse concluído, um desejo seria concedido. Obviamente, é difícil para um mago criar algo como o labirinto sozinho, então ele conheceu seres ancestrais e falou de seus planos. O que ele queria era fazer um grande labirinto que levaria para o mais profundo, e ele perguntou quando os deuses gostariam de ver inúmeros heróis a conquistar esse lugar, ver desafiantes arriscarem suas próprias vidas em desafios complexos, e também as mortes vãs daqueles que mereciam a morte. Tai-san comenta que os deuses com certeza adoraram essa ideia. Os deuses não só gostaram, como amaram a ideia e deram-lhe total apoio na construção, e assim eles construíram o labirinto. O labirinto que eles criaram meticulosamente estava pronto, e o lugar mais fundo aqui é o lugar da fundação. Aqueles que entram no labirinto passarão por inúmeras provas para provar seu valor, e nesse meio tempo, eles vão oferecer um contrato para as pessoas que eles mais gostaram, e esses são os contratos de apóstolo. Mas o mais importante, Tai-san não esquece de perguntar se isso é bom ou ruim. O pequeno fantasma responde que aqueles que se tornam apóstolos de algum deus, recebem muitos benefícios, como habilidades, ajuda e recompensas melhores do que uma pessoa normal não receberia. Tai-san também pergunta qual a parte ruim, se tem tantos benefícios, e o pequeno fala que a parte ruim é que seu espírito vai pertencer ao deus, e também os outros deuses não gostam de você. Pois nesse labirinto existem vários deuses e cada um deles possui diferentes desejos e ideais. Ele ressalta que, em especial, o Laquiratas é um deus que possui muitos inimigos, e vários deuses o odeiam, pois ele gosta de humilhar os outros. O fantasminha diz que as coisas com certeza vão ficar piores quanto mais você avança como apóstolo. O pequenino se lembra que também, ao se tornar você receberá revelações divinas em troca de ter recebido os poderes de um Deus. Mesmo que não faça sentido, você não consegue recusar. Tai-san percebe que tem muita coisa ruim nesse meio. Ele percebe que terá que deixar de lado seu plano de fazer um contrato de apóstolo. Ele se lembra de que aqueles que completarem o labirinto ganham o direito a um desejo. Ele vê que conquistar o labirinto pode significar concluir todas as missões, mas em sua vida passada, Li Tai-on nunca havia mencionado isso. Ele pensa que aquele item estranho e raro pode ser o item ganho com seu desejo,
mas parando para pensar um pouco, ele percebe que a Li Taion que ele conhece teria com certeza feito outro pedido ao invés de um item para voltar no tempo. Ele percebe que tem muita coisa estranha acontecendo desde o início, pois após combinar as histórias do fantasminha com seu conhecimento da vida passada, ele vê que havia aventureiros que eventualmente escolhiam conquistar o labirinto para realizar seus desejos. Mas esse não é o caso das pessoas da Terra. Sua cabeça começa a doer com tanta informação, e ele diz que ainda há muito que ele não sabe. Então ele se levanta e diz que está na hora de avançar. O fantasminha concorda e pergunta se vão matar todos os monstros aqui antes de avançar de andar, mas Tai-san continua em silêncio, pensando que tudo o que pode fazer no momento é focar nas coisas que estão a seu alcance. Depois de um tempo, vemos nossa dupla, dessa vez, desarmando uma armadilha com o item conseguido no andar anterior. Com isso, Tai-san recebe a habilidade de removedor de armadilhas, e com ela, ele pode remover armadilhas. Tai-san comenta que pensava que seria necessário usar o item umas 100 vezes, mas usar apenas 10 já foi o suficiente, sendo mais fácil do que o esperado. Em outra armadilha, ele usa sua nova habilidade, e o sistema começa a verificação. No entanto, um projétil é lançado em sua direção, acertando-o. O sistema avisa que ele falhou ao remover a armadilha, e meio irritado, o fantasminha grita para o alto. Ele diz a Tai-san que já descobriu tudo o que há por aqui, então por que ficar gastando tempo nessa habilidade? O pequeno fantasma fala que não vai ter mudança alguma se usar outra habilidade e que, caso fizesse, já teria passado tranquilamente por esse lugar. Tai-san concorda que o fantasminha tem razão, mas há coisas que ele ainda não entende, e para entender, ele precisa de algumas cartas na manga para se livrar de certas situações. Tai-san fala que não sabe quando ou como vai precisar delas, então vai aprender tudo o que pode aqui, e é assim que ele vai evoluir. O pequeno fantasma fica meio em choque ao ouvir aquilo, pois percebe que, enquanto estava em sua vida, ele perdeu por causa disso. Após um tempo, Tai-san conseguiu mais 7% de proficiência em desarmar armadilhas, e com essa sala secreta, ele ganhou um bom item, um anel apertado, que tem mais 3 pontos em força. Saindo de dentro da sala secreta, ele diz que agora só falta o boss. Passando pela porta da sala do boss, o fantasminha pergunta se Tai-san tem certeza do que está por vir, e Tai-san confirma que sim. Ele adentra em uma sala cheia de pinturas Goblin, e então vemos um grande salão coberto de pinturas. Tai-san fala que é meio óbvio quem seria o boss do andar, e vemos que o monstro-chefe do andar dessa vez é um Goblin líder que aparentemente é muito mais forte que goblins normais. O pequeno fantasma diz que essa criatura parece saber que Tai-san matou todos os goblins do andar, e isso parece ter deixado ele irritado. O Goblin líder saca seu cajado e ativa a habilidade de onda, criando uma forte pressão em forma de onda que destruiu tudo à sua volta. No entanto, Tai-san já estava pronto para isso e facilmente se esquiva do golpe. Ele continua indo na direção do Goblin, que está determinado a mantê-lo distante. Tai-san resolve contra-atacar e diz ao Goblin que ele não é o único que pode usar magia. Com o cajado roxo, Tai-san usa a magia de confusão e, aproveitando o estado debilitado do Goblin, o ataca diretamente no rosto. Ainda sob o efeito da confusão, o Goblin sacode a cabeça na tentativa de se livrar da magia. Para Tai-san, isso nada mais era que uma oportunidade, e ele continua a desferir golpes contra o Goblin. Furioso com as tentativas de Tai-san, o Goblin se liberta da confusão e dá um rugido furioso. Logo em seguida, ele parte para contra-atacar Tai-san com um poderoso golpe de seu cajado. Na sua tentativa de ataque, Tai-san percebe algo estranho, pois o Goblin, por ser muito grande, acaba tendo seus ataques mais lentos do que deveria. A tentativa de ataque do grande Goblin parece não ter surtido muito efeito, e ele logo percebe o sumiço de Tai-san, que agora estava acima dele, pronto para atacar com sua espada. Em seguida, ele desce acertando o Goblin líder em diversos lugares com um único movimento. O pequeno fantasma assistia bocejando de tédio, pois a luta unilateral de Tai-san com o Goblin já era prevista.
Ele sarcasticamente diz que esse Goblin era mais forte em sua vida passada e agora estava sendo morto tão facilmente que isso dava tédio. A luta então prossegue por mais alguns golpes, e em seguida, vemos Taisan usar um golpe esmagador para finalizar o Goblin-chefe, derrotando assim o chefe do terceiro andar. Em sequência, o sistema mostra todas as suas recompensas de conclusão e abate, trazendo um sorriso ao rosto de Taisan. Como recompensa do andar, ele recebeu a poção de aumento de força de grau baixo, e o item do boss foi um cajado velho de madeira, que Taisan fica bem curioso a princípio por ser um item que ele nunca viu. O item concede um aumento de 3 pontos de magia. O pequeno fantasma diz que dessa vez nosso protagonista conseguiu um item consideravelmente bom. Taisan pergunta o porquê do entusiasmo, e o pequenino diz que esse é um cajado que deixa você usar magia. Ele fala que com esse item, o poder mágico que Taisan possui será amplificado. Confuso, Taisan pergunta se é possível masterizar magia, e o pequeno fantasma estava ainda mais surpreso com tal pergunta, pois Taisan tinha ótimos atributos de magia. Taisan pensa que em sua vida passada só havia como usar magia através de cajados, e mesmo Li Taion não foi capaz de usar magia por conta própria. Esperançoso, ele pergunta como poderia aprender. O fantasminha diz que há duas formas, ou ele aprende sozinho ou ele é ensinado por alguém. Taisan pensa que a primeira opção está fora de cogitação, então só resta a segunda opção. Ele fica curioso se há algum NPC que possa ensiná-lo magia nesse labirinto. Taisan pensa que só há NPCs bons no modo solo, e ele considera a hipótese de talvez esse novo NPC incrível esteja em um lugar que nem mesmo Li Taion conseguiu encontrar. Isso faria sentido, já que ninguém conseguiria usar magia porque não havia ninguém para ensinar. Após esse longo raciocínio, ele se lembra de que não tem como aprender isso agora, e o fantasminha interrompe seus pensamentos o chamando para ir embora. Taisan diz que antes de ir, precisa concluir a missão de Laquiratas, mas ele subitamente para por um momento. O pequenino pergunta o que aconteceu, e Taisan revisa suas recompensas uma por uma novamente, até que, por fim, ele chega ao final da lista e percebe algo estranho. Em meio às suas recompensas, não há nada relacionado à recompensa secreta, o que significa que ainda há algo escondido nesse andar. Ao perceber o que Taisan está pensando, o pequeno fantasma parece ficar em choque. Recobrando a razão, o pequeno fantasma diz que ele já matou o boss e também pegou a sala secreta. No entanto, ele se pergunta se é possível haver duas salas secretas. Voltamos a ver as pinturas estranhas dos goblins que enfeitavam as paredes da sala do boss. Taisan pergunta se o pequenino sabe de alguma coisa, mas ele diz que enquanto estava vivo, nem sequer achou a primeira sala secreta, quem dirá a segunda. Taisan pensa que vasculhar o terceiro andar novamente tomaria muito tempo, e ele cogita até a hipótese de deixar o item da sala secreta de lado dessa vez. Mas ele começa a reparar nas paredes dessa vez e percebe uma coisa: todas as pinturas estavam olhando para o mesmo local. O pequenino pergunta onde ele está indo, e Taisan começa a se aproximar de uma parede e ativa sua habilidade de remover armadilhas na parede estranha. Após isso, uma grande fissura se abre na parede, revelando um cômodo secreto atrás da sala do boss. O fantasminha pergunta como Taisan descobriu algo assim, e nosso protagonista diz que a parede se parecia muito com as paredes da sala de armadilhas, então resolveu tentar, e no final deu certo. Enquanto adentra, ele se pergunta curiosamente o que teria aqui dentro. No meio da sala, está sentado um ser estranho de pele enrugada e roupas esfarrapadas. O sistema informa que esse ser é o Lorde dos Goblins, Ajiawa. Aquilo era algo novo até para Taisan, pois era sua primeira vez vendo um monstro nomeado. O pequeno, já pressentindo o perigo, dizia que isso não estava nada bom, e se perguntava o porquê de um monstro de nível Lorde estar em um lugar desse. Enquanto o pequeno estava atônito com a situação, Taisan pergunta se ele sabe de algo, e o pequeno fala que os Lordes são considerados reis, e aquele à sua frente era o rei dos Goblins. Ele ressalta que há apenas um deles, e dentre todos de sua espécie, eles são os únicos capazes de quebrar os limites de sua tribo. Ao terminar de falar,
O rei já havia retirado sua espada do chão por completo. Ele começa a falar algumas palavras e diz que não culpa nosso protagonista, porque no fim ele não passa de um brinquedo controlado por eles. Ele diz que dentro da torre ele é uma existência considerada como um monstro, e dando um corte de sua espada que devasta todos os pilares à volta, ele diz que então terá que matar Tai-san. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Se chegaram até aqui, peço a todos que deixem um comentário com sugestões de obras para novos vídeos, e deixem um like para ajudar no engajamento. Nos vemos no próximo vídeo.